Lionel Messi já bateu cabeça, já levou cartão vermelho em campo e teve um sério problema de crescimento quando ele era criança. Em um vídeo encontrado, ele, quando era mais novo, foi flagrado sendo apalpado. E o que será que aconteceu ali, hein? Será alguma revelação? Hoje eu vou contar pra vocês alguns absurdos que já aconteceram na carreira do Messi. Me chamo Amanda Machado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu vou te dar uma sugestão aqui para se inscrever, porque a gente tá preparando muita novidade. Já tá saindo muito conteúdo novo todo dia, mas assim, cara, as coisas vão ficarem ainda melhores. Então já se inscreve aí e ativa o sino da notificação para acompanhar todas essas novidades. E também a gente tá aqui com um cenário improvisado, como vocês estão vendo, né? Sigam a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, eu vou dar lá alguns spoilers sobre o novo cenário. Tá aqui do meu ladinho, sendo construído aos poucos. Cara, daqui a pouco vai sair, vocês vão curtir demais. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. A gente conhece, já viu muitos jogos com ele. O Messi tem 3 troféus de melhor jogador do mundo pela FIFA, 6 bolas de ouro e 2 títulos de melhor jogador europeu da temporada. Ele foi considerado o melhor jogador do mundo por várias vezes e campeão por 3 anos consecutivos. O Messi nasceu em Rosário, na Argentina, em 1987. Ele já se mostrou muito interessado pelo futebol desde criança, o que é muito comum em jogadores de futebol, né? Ele jogou em um pequeno clube ali da localização dele, Abanderado Grandoli. E desde pequeno ele enfrentou bastante problemas, até mesmo no que diz respeito a hormônios. Esse descontrole impediu o crescimento de forma natural dele, e como o grande sonho dele era ser jogador de futebol, ele foi atrás para resolver esse problema. E começou um tratamento em que ele fazia uso de uma medicação injetável. Ele usou isso por vários anos, para que ele realmente pudesse crescer e se desenvolver normalmente. E em 2020, uma polêmica envolvendo o Messi estremeceu o vestiário. Eric Abidal, o francês que era lateral e zagueiro, contando com sua experiência, foi um dos que ajudaram o Messi na transição para o principal nome do Barcelona. Mas vamos voltar um pouco. Ernesto Valverde foi técnico do Barcelona por 3 anos e acabou sendo demitido em janeiro de 2020 e substituído por Quique Sánchez. E dito isso, o Abidal se tornou o diretor do Barcelona, dando uma polêmica entrevista ao jornal Sport, dizendo que os jogadores mesmo estavam insatisfeitos com o Valverde e esse foi o motivo da demissão dele. Só porque a demissão do Valverde não agradou muito os jogadores e gerou até mesmo uma polêmica entre eles. O Messi chegou a discutir com o dirigente publicamente e desde então o clima com o Abidal no clube não é um dos melhores. Essa declaração deixou o Messi extremamente chateado e incomodado, fazendo com que usasse as suas redes sociais. O argentino pediu para que o Abidal falasse realmente o nome dos jogadores que não estavam satisfeitos com o Valverde. Mas assim, né, gente, não é segredo que o Messi e o Abidal sempre se estranharam um pouco. E conforme apurado pela Gol, o argentino realmente tá cansado a sempre ligar o nome dele a muitas coisas que de fato não são, dizendo que ele manda e desmanda no Barcelona, principalmente quando são os executivos que usam o nome dele pra justificar alguma coisa. Só porque o que acontece na realidade é diferente. O Messi simplesmente quer respeito e uma boa relação entre os gerentes e os jogadores, né? É ruim quando alguém bota alguma palavra na tua boca que de fato não é verdade. Junto com Suárez e Piqué, o Messi sempre foi um dos jogadores que sempre apoiou o Valverde, até mesmo quando a saída dele do comando do clube já era bem clara. Outros jogadores, no entanto, eram a favor da contratação do Javi Hernández para comandar o time, principalmente os que não eram titulares com o Valverde. E com a declaração de Abidal de que muitos jogadores não estavam satisfeitos, fez o Messi considerar que o secretário estava simplesmente sujando o nome daqueles que não eram a favor da demissão. Por isso, em uma declaração como essa, os nomes deveriam ser citados. E nesse mesmo ano, em 2020, o Barça comunica a demissão do Eric Abidal. Isso depois da goleada sofrida pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões. E por isso o Bayern de Munique foi simplesmente uma gota d'água em uma situação que já sabia-se o que ia acontecer. Não era agradável treinar com o Messi. Isso é o que o ex-jogador Andrea Orlandi revelou. O Messi já mostrava desde o começo de tudo a vontade de ser um dos melhores, só porque em certo momento essa competitividade ia longe demais. O Orlandi contou em uma entrevista pro Gol de que o Messi era muito competitivo ali entre seus 17 e 18 anos. Ele falou o seguinte: ele morderia seus tornozelos se perdesse a bola. Eu não suportava. Eu imaginava que ele podia chegar alto, mas nunca achei que se tornaria o melhor jogador
jogador de futebol da história. Não era nada agradável treinar com o Messi. Não dá pra se aproximar dele e tirar a bola dele. O André ainda conta que o Messi não era nada tímido em campo, embora fosse muito fora dele. Ele sempre foi muito seguro de si e era até mesmo assustador. Jogadores desse nível são realmente muito mais competitivos do que qualquer outro e sempre querem continuar melhorando. E cara, errado não tá, né? Por isso que o Messi tem aí os títulos que tem hoje, né? Parece que foi ignorado, mas ficou tudo bem durante uma polêmica. Aconteceu que aí durante a pandemia, ao isolamento social que a gente tá vivendo, o atacante Sérgio Agüero vem se destacando aí, fazendo lives e jogando jogos. Em um certo dia, o jogador do Manchester City acabou encerrando uma polêmica entre o Messi e o espanhol Ibai. A polêmica aconteceu na metade de 2019, quando o jogador do Barcelona e o comentarista do eSports se encontraram em um evento. Só porque, apesar de ter se encontrado, sei lá, com uma das maiores lendas do futebol, o comentarista não deu muita atenção pro Messi, que ficou inclusive um pouco perdido com aquele comportamento. O Agüero e o Ibai reagiram ao momento, onde o streamer se justifica e pede pra que o Messi o perdoe. E momentos depois, o Messi entrou em contato com ele e, apesar de ele ter sido ignorado, ele falou que tava tudo bem. Ele mandou o seguinte: Can, estou olhando a sua live com o Ibai. Diga a ele que está tudo bem, que não tem nada. Ele me ignorou, me deixou de lado na frente de todos. Mas não tem problema nenhum. E cara, ignorar um ícone desse deve ser uma coisa meio difícil de se fazer, né? Será que ele tava nervoso? O que será que aconteceu? Será que ele realmente não queria dar, tipo, ibope? Sei lá, às vezes a pessoa tem uma certa ansiedade social. Eu não sei, cara. E se vocês acham que é só dentro do campo que o sangue esquenta dos jogadores, não é não. Brigas acabam acontecendo com os dirigentes dentro ou fora do campo, com cartolas de outros times ou do próprio clube. Na vitória contra a Bolívia pelas eliminatórias em 2020, o jogador não balançou as redes, mas discutiu muito no final da partida. O Messi simplesmente não aceitou as provocações dos rivais e brigou feio com o Lucas, que é o preparador físico da seleção boliviana, que inclusive também é argentino, e o atacante do Cruzeiro, Marcelo Moreno. O Messi falou pro membro da comissão técnica que ele tinha ficado o jogo inteiro gritando do banco, o chamou de Palerma e ainda soltou uma: por que tem que ficar arrumando confusão? Dizendo alguns palavrões e ainda por cima xingando a mãe do cara. Já o Marcelo Moreno diz que é muito difícil ter a leitura do que exatamente foi falado, já que inclusive os outros jogadores interviram bem rapidamente. Só porque até onde se sabe, o atacante tentou aí provocar o Messi, relembrando uma goleada que eles sofreram lá em 2009, um 6-1. Jovem Messi passando um sufoco sendo apalpado. E esse vídeo realmente ficou pra história. 15 anos depois, a participação do Messi em um canal de TV argentino simplesmente viralizou. E não porque eles estavam realmente prometendo que o Messi seria, sei lá, o craque que ele é hoje. Ele tinha ali por volta de 18 anos e ele tava começando no Barcelona. E na época, a principal estrela era o Ronaldinho Gaúcho, que inclusive foi mencionado algumas vezes no quadro que foi ao ar lá em 2005. Messi, na verdade, foi alvo dos atores do programa, mas assim, nicho humorístico, especialmente ali com algumas piadas de conotação sexual. Mesmo mostrando uma postura calma, o Messi não escondeu ali que ele estava um pouco constrangido com aquela situação. A participação do Messi nesse programa virou até um vídeo no canal de um youtuber argentino. Messi versus Cristiano Ronaldo. Quem tem mais títulos? Quem é o melhor? É sempre a pergunta que se fica, hein? Ainda que eles não gostem de falar sobre essa realidade, a verdade é que sim, eles competem em muita coisa. Só que a concorrência mudou em 2018 com a ida do Cristiano Ronaldo para Juventus. Mas a rivalidade continua seguindo com a intensidade que a gente já conhece. E cara, se a gente for contar aqui o que cada um tem de título, vai longe. Mas a pergunta que fica é, vamos fazer aí nos comentários uma enquete. Quem vocês acham que é o melhor do mundo? Cristiano Ronaldo ou Messi? Deixa nos comentários. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar outros vídeos relacionados aqui para vocês assistirem, beleza? Já se inscreva no canal para acompanhar as próximas novidades. E é isso, até a próxima. Tchau!